Shalom, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a alguns shorts do YouTube. Agora eu vi essa semana e deixou um pouco preocupado com a situação no Brasil. E também vou estar trazendo vídeo da China que mostra que eles estão indo para um outro caminho diferente que está acontecendo no Brasil. E trazer a visão judaica sobre o assunto, de como aqui acontece em Israel. Se os homens sumissem da Terra, as mulheres dariam conta? Sim. Por que vocês acham? Porque geralmente tudo que, a gente faz, os homens, não, sem ofensas, mas os homens estragam, assim. Não seria reprodução, né? Mas não é tão importante. Você acha que os homens não são tão importantes? Pra algumas coisas, não. Serviço braçal assim, vocês fariam? Sim. Aqui nós podemos ver duas meninas, né, que devem ter entre 13 a 16 anos, né, acredito eu, que elas têm uma referência de homens muito negativa. E por ser muito jovem, elas não têm esse contato, essa experiência na sociedade com os homens para poder ter de forma tão negativa esse pensamento. Eu acredito que isso venha de mulheres mais velhas, né? Provavelmente mãe, tia ou no colégio, infelizmente, que elas falam que não necessita de homens, que as mulheres viveriam bem sem os homens. E isso é algo negativo na sociedade brasileira, que está acontecendo muitas mulheres pensando nisso. Falando que viveriam bem sem os homens, né? A sociedade não precisaria dos homens. Ao ponto, né, de uma que está de preto falar que tudo que as mulheres constroem, os homens destroem. Estranho, né? Onde que ela tira isso? Que referência? O que ela fez? Qual a reflexão que ela fez para poder dizer chegar a esse ponto? Ou ela está recebendo essa coisa maçante na mente dela? A outra diz, né, que está de branco, a gente precisa deles para reproduzir, mas sem ele também isso não tem importância. Como assim não tem importância? Se acabar os homens, né, ou as mulheres, não vai ter uma sociedade. Acaba a sociedade. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta? Sim. E pai, irmão, eles iam sumir, pra você tá de boa? Você não tem pai e irmão? Tenho. Se os homens sumissem da Terra, as mulheres dariam conta? Com certeza. Por que você acha? Porque eu acho que a gente não precisa deles pra nada. A gente não precisa de homem pra nada. Pra fazer a filha eu precisei, né? Mas também se não tivesse feito, não teria problema nenhum. Tá de boa, então. Tá de boa. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta? Acho que o mundo não viveria sem homem e mulher, né? Você viveria sem homem? Não. Por quê? Porque homem a gente tem que ter, né? Tem que ter? Claro. Como é que uma mulher vai viver sem um homem? Mesma coisa o homem viver sem mulher, não vai. Não faz nem sentido acordar e levantar de manhã. Tem dessa. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta? Acho que sim. Você daria? Ainda não. Você acha que as mulheres dariam conta de fazer o serviço braçal, esse tipo de coisa? Sim, tudo. Então mulher, você acha que não precisa de homem pra nada? Precisa só pra amar mesmo. Se as mulheres sumissem da Terra, os homens dariam conta? Não. Por quê? O homem foi feito para prover. Aqui vemos mais duas, né, moças falando, né? Uma fala que se não tivesse nem o pai nem o irmão, não teria problema nenhum. A outra chegou ao ponto de dizer que se não tivesse a filha, estaria bom. Esse é o ponto que nós chegamos do ódio que está sendo gerado, né, nas mulheres contra os homens. Esse é o ponto, infelizmente, negativo no Brasil. E se for ver, tem alguma mulher, essa aqui, não vou passar ela, mas ela fala positivamente a favor dos homens. E toda vez que pergunto os homens se necessitam de mulheres, se o mundo ficar sem as mulheres, todos os homens falam a favor das mulheres. O mundo necessita das mulheres. E quando pergunto se ficar sem homens também, um ou outro que diz, não, as mulheres conseguiram tocar, né? E é garoto, quando são mais adultos, eles têm esse pensamento, não, a gente precisa de ambos na Terra, tá? Para reproduzir, porque não só para isso, mas para várias questões, que tem uma coisa que a mulher faz, que o homem não faz, tem coisa que o homem faz, que a mulher não faz. Isso é o ponto que está chegando no Brasil. Não é a primeira vez que eu vi esse vídeo, né? Então, esse rapaz aqui bota um short falando sobre o assunto. E falei assim, caramba, isso é algo preocupante, né? Estamos vendo jovens já com esse pensamento de que um homem não tem necessidade na sociedade brasileira. Que não precisa, o mundo não precisa de homens, né? E as meninas pensando isso, e tem alguns garotos também que às vezes falam isso, mas na maioria dos homens entende que necessita de ambos. Agora vamos dar uma olhada na China. O que está acontecendo na China?
Separei aqui mais ou menos, você pode ver que as crianças, né, tanto as meninas como os garotos, estão ali assistindo. E o que eles fizeram na China? Eles fazem esse trabalho, né? Já tem outros vídeos que eu já vi também. Eles pegam os pais dessas crianças, gravam eles no local do trabalho deles e levam os vídeos dos pais trabalhando cada dia. Vão lá, gravam o dia do pai e mostram depois para as crianças, para elas verem o que o pai está passando, o que o pai está fazendo, para que elas possam estar ali estudando e ter uma vida melhor. Isso está acontecendo na China. Que a China entendeu, o que acontece com a China? A sociedade está ficando velha. A juventude não querem mais ter filhos, então começou a ter essa cultura de poucos quererem avançar. Portanto, que a China era o país mais populoso do mundo. Hoje, quem é o mais populoso é a Índia. A Índia passou em número de pessoas, que a Índia está reproduzindo muito. E a China, a sociedade, não quer mais ter um filho, porque isso foi colocado, essas leis no país. Com o tempo também passou a ter esse ataque ao homem, que o homem não necessitavam de homens. E hoje a China trabalha com a família. A China quer ser uma potência, ela quer ser o império, né? A gente fala uma potência, mas ela quer ser o império. Ela quer dominar o mundo. Mas ela entende que para dominar o mundo, ela necessita de quê? Que a sociedade esteja forte. Para que a sociedade seja forte, ela necessita construir famílias fortes. Crianças que admiram o seu pai e que admiram a sua mãe. E a China está trabalhando para isso. Como muitas das vezes os pais estão fora de casa, os filhos não sabem o que os pais estão passando e o que estão fazendo para levar o sustento para casa. Porque a gente tem sempre uma referência diferente. A gente sente falta do pai, da mãe, quando a gente é criança, e não sabe o que eles estão fazendo, né? Quanto eles estão sacrificando. E na China está trabalhando para isso, para mostrar o quanto os pais sacrificam. Tem vídeos também de mulheres mostrando as mães trabalhando, mas eles estão mostrando muito os seus pais, para que as crianças valorizem o pai, que as crianças valorizem a mãe. Ele está fazendo isso com as crianças, para as crianças valorizar a família e crescer com essa força, com essa gana de querer, de repente, ter um trabalho melhor, mas valorizar a família, saber se, pô, meu pai, hoje eu tenho uma vida melhor, mas foi por causa do meu pai e da minha mãe. Ter essa certeza da necessidade do homem. Se for perguntar para elas, umas crianças dessas, juventude, elas vão perguntar assim, se precisam de homens, como ficaria o mundo sem os homens, elas entendem que o mundo não andaria, o mundo acabaria em um caos, porque necessita dos homens. Se perguntar se precisa de mulheres, elas entenderiam que um mundo sem mulheres se tornaria um caos. Esse é o ponto que a China está trabalhando com essas crianças. Diferente, infelizmente, que está acontecendo no Brasil, que é um combate aos homens, literalmente, destruindo a figura masculina. Em Israel, como que é isso? Aqui entende a importância tanto da mulher quanto do homem. Sabe que ambos têm o seu peso na sociedade. A sociedade não cresce, não anda e não se torna forte sem uma família forte. Tanto isso acontece no meio dos não religiosos, né? E quanto entre os religiosos. Entre os religiosos são muito mais fortes ainda. A gente pode pegar referências em diversos livros, no próprio Talmud, que é livros, né, falando sobre as leis judaicas, que traz várias referências ali, fala sobre as mulheres, a importância da mulher, por que nós vencemos, como que nós conseguimos, dá muita credibilidade às mulheres. Eu acho que algumas pessoas não entendem nada, às vezes vêm fazer uma criticazinha, porque não fala das histórias das mulheres direito, não sabem. Eles pegam livros que foi traduzido, que é a Bíblia, e não sabem dos outros livros judaicos, como se fala das mulheres, da referência às mulheres, como é louvada, como a mulher é louvada dentro do mundo judaico. Mas entende a importância dela como mulher e se entende a importância do homem dentro da sociedade. Sem um deles, a sociedade se destrói. Se não tiver homens, não existe mais sociedade. Se não tiver mulheres, se destrói, se extingue a sociedade. Então necessita tanto de homens e mulheres, e não só de um, né? O que a gente pode ver naqueles vídeos, o que acontece, não digo todas as mulheres, mas muitas delas, o que acontece com elas? Elas estão vendo muito vídeo no YouTube, muito vídeo sendo influenciada, né? A gente vê isso, muitas pessoas falando mesmo de sendo influenciado, que elas começam, não, você não precisa de um homem, você não precisa de um homem, então elas começam a acreditar que não precisa. Outras, né, que acabam morando sozinhas dentro da sua casa, são mulheres guerreiras e elas conseguem trazer seu sustento, pagar suas contas, e elas acabam acreditando que não precisa de homem nenhum, porque ela não precisa na sua casa de homem. Mas a sociedade em geral precisa. Precisa de homens para consertar,
com a rede elétrica, na estrada, em diversas as coisas. A maioria dos caminhoneiros são homens. A maioria dos caras que fazem escavações são homens. A maioria dos homens que estão nos lugares mais insanos que a gente pode imaginar são homens trabalhando. Em navios pesqueiros, a maioria são os homens. Poucas mulheres têm coragem para ir para lá. Nas minerações de carvão, dentro das minas, onde tiram o carvão, diversas outras coisas, né? Muitos desses lugares são homens que estão fazendo. Tem alguma mulher que tenha tá ali? Sim, são mulheres guerreiras, mas são poucas que conseguem fazer o que os homens fazem. Como da mesma forma, são poucos homens que conseguem fazer o que as mulheres podem fazer. Os dois necessitam um do outro. E esse trabalho negativo contra a imagem do homem que está sendo feito no Brasil, isso deve ser combatido, isso deve ser trabalhado e mostrar seriamente para essas mulheres que esse feminismo, né, que vem atacando a imagem do homem, destruindo o homem, que não está mais buscando a igualdade, que sim, antigamente a ideia era trazer a igualdade dentro da sociedade. Se a gente for ver a sociedade judaica sobre essa igualdade, a mulher sempre foi respeitada dentro da sociedade judaica. Então a mulher não teve, as judias não teve que lutar por uma coisa porque elas poderiam sair para trabalhar, elas poderiam fazer várias coisas, ter liberdade para fazer várias coisas. Então a mulher judia, ela sempre teve essa liberdade. Então ela nunca precisou lutar pela igualdade, porque ela entende que a igualdade é dentro de algum ponto. Porque a mulher não tem como ser igual ao homem e o homem não tem como ser igual à mulher, porque são sexos diferentes, são dois seres totalmente diferentes um do outro. Esse é o ponto. Então o que começou a lutar por uma igualdade, de um direito de respeito igual, passou de respeitar o outro lado. Aquilo que parecia estar lutando por uma liberdade, na verdade estava lutando não só para ser livre, mas para escravizar o outro lado. Esse é o ponto negativo. Esse é o ponto de querer. Sim, se a mulher ela não quer, não gosta de homem, ela não precisa estar no mesmo ambiente com homens. Mas desejar que os homens desapareçam é desejar que a sociedade desapareça, acabe. É uma coisa insana que as pessoas não param para analisar. Isso está se tornando normal entre muitas mulheres no Brasil. Eu vi vários vídeos desse rapaz perguntando para várias mulheres, e muitas delas dizem, não necessitamos de homens. E foi assim, como assim? Que doideira? Que pensamento grosseiro, que pensamento burro. Será que todo o serviço que é prestado para elas, só mulheres que prestam? Né? É estranho. Né? Deveriam negar um Uber, quando chegar um Uber masculino, não. Só pega o Uber feminino, só se for uma mulher dirigindo. For um ônibus, não. Eu não pego o ônibus com um motorista. For no metrô, quem tá guiando o trem, é um homem, também não posso pegar. Então, entende isso? Em todos os lugares, em todos os trabalhos, vai ter homens fazendo. As mulheres começaram a entrar para o mercado de trabalho, mas elas buscam trabalhos mais elevados, para ir em escritório, para em lugares melhor remunerado. Elas falam muito desse negócio de desigualdade. A maioria dos pedreiros são homens, né? Uma ou outra mulher que acaba começando a trabalhar com isso, mas é um trabalho muito pesado, muito desgastante. Então, poucas mulheres vão conseguir trabalhar nessa área. Em diversas outras áreas. E é isso que a gente precisa entender. Que essa ideia que não necessita de um homem que está acontecendo no Brasil precisa ser interrompida, mostrar a importância do homem e também da mulher na sociedade. As crianças, isso é o mais importante ser feito, porque eu vejo que a juventude brasileira ela está com essa distorção na mente que não precisa de homem. Mostrar para a sociedade brasileira, para a juventude, que sim, necessitam de homens e não somente de mulheres, para que todos possam compreender isso, entender que o homem ele precisa respeitar a mulher, mas a mulher também precisa respeitar o homem. E cada um escolhe o seu caminho da forma que eles querem. Esse é o ponto. Se você gostou do vídeo, eu peço que comente, dá seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço.